Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai abordar um tema que não é estranho aqui no canal. Se não me engano, eu já fiz um vídeo com essa mesma temática, nessa mesma vibe, só que é uma temática, é uma demanda que sempre tá aparecendo nos comentários, no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo, não deixe de dar uma olhadinha lá, tá bem? Eu sempre tô interagindo com o pessoal por stories, pedindo sugestão para temas de vídeos novos, tô respondendo, tô sendo bem ativa lá no Instagram, então não deixa de conferir. Dito isso, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns conselhos, algumas dicas que eu vou dar para vocês, baseada na minha experiência pessoal, para quem tem a necessidade de ainda ter um primeiro contato com a família, com o pessoal de casa, sobre a sua condição como pessoa transgênera ou como LGBTQ em geral, né? Eu falo enquanto pessoa transgênera, eu tenho propriedade nesse âmbito, mas a gente sabe, né, que algumas situações são similares para pessoas que são LGBTQ, mas não necessariamente trans. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, estavam pedindo esse conteúdo para mim, já deixa um joinha aí disparar. E se você é novo ou nova no canal, não deixa de se inscrever, que a gente tem conteúdo novo toda semana. Em um rápido resumo aqui de como aconteceu no meu caso, que eu já falei milhares de vezes, mas como tem sempre gente nova chegando aí, eu gosto de ver o pessoal interessado e querendo ouvir a minha parte, né, a minha experiência. Tudo começou ali por volta dos meus 16, 17 anos, quando eu me entendi como pessoa transgênera, né, depois de ver algumas matérias na televisão, no Fantástico na época, e aí eu tive esse insight, eu fiquei instantaneamente muito feliz e eu já tinha o plus, né, da minha mãe ser uma pessoa mais aberta nesse sentido. A minha primeira conversa franca mesmo não foi com ela, foi com uma das minhas tias, a Manuela. Gosto muito dela, muito, muito, muito. Muito importante aí na história da minha transição. Eu tinha uma abertura muito legal, sempre tive uma abertura muito legal para conversar com ela. Isso é muito importante, eu conversei, expus tudo e ela meio que preparou o terreno ali para que eu pudesse conversar com os meus pais. Então, ela já foi de encontro com a minha mãe, já passou essas informações assim por alto do que estava acontecendo comigo e desde então foi mais fácil eu elaborar o diálogo com a minha mãe, com o resto da família. Não vou dizer que foi um mar de rosas, gente. Eu contando assim, fica parecendo, né, que foi tudo muito lindo, muito fácil. Eu acordei um belo dia, falei com a minha tia, que falou com todo mundo e todo mundo me aceitou. Não, foi bem longe disso. Eu tive muitos momentos de muito conflito, porque no começo as pessoas não costumam entender e também tem muito estigma errado, um estigma pesado do que é ser uma pessoa trans, de achar que são coisas negativas, que são coisas assim imorais e ficar com aquela versão assim. Então no começo foi bem difícil, qualquer briga, qualquer discussão mais acalorada dentro de casa era um motivo para alfinetar nesse quesito, desmerecer a minha identidade de gênero ou falar que aquilo era mentira, que aquilo, enfim, eu não posso ser hipócrita e dizer que essas desavenças não existiram porque elas existiram. Para chegar no ambiente em que eu tô hoje, em que minha mãe é super de boa, meu irmão, meu pai conseguem conviver muito bem, foi aí uma caminhada de aproximadamente, né, 8, 9 anos. Eu posso dizer, né, que o tempo, ele é um dos melhores amigos nesse sentido, porque toda e qualquer mudança que a gente passa na nossa vida de uma maneira tão brusca, de uma maneira tão grande, ela precisa de tempo para haver uma adaptação, não só nossa mesma, como das pessoas à nossa volta. Então eu tive que ter essa passagem do tempo para poder até mesmo desmistificar a imagem que a minha família tinha do que era ser uma pessoa transgênera e romper com todos aqueles estereótipos desrespeitosos, ter que ter muita paciência também. Então, mais um conselho que eu dou pra vocês, tem que ter paciência, tem que ter o sangue de barata, porque eu costumava ser uma pessoa muito reativa, de uma pessoa responder uma coisa pra mim que eu julgava ser errada, desrespeitosa e tal, eu já partia pra uma resposta mais agressiva ainda e mais, sabe, querendo alimentar o conflito. Só que eu comecei a perceber que a longo prazo isso começou a me desgastar muito emocionalmente. Eu saía cansada, decepcionada, ofendida da discussão, e a pessoa do outro lado, além de continuar ignorante, ela ainda saía com uma imagem de que eu era mais ignorante do que ela, então isso não ajudava em nada. Eu sei que, assim, a culpa não é nossa das pessoas serem ignorantes, das pessoas não saberem respeitar as identidades de gênero e tal, mas eu tive que fazer essa escolha
de dar uma freada nos meus impulsos de gritar, ah, você tá errado, você tá sendo preconceituoso, você tá sendo transfóbico, é pro meu próprio bem mesmo, pro meu próprio bem emocional, para que eu não me desgastasse, para que eu não ficasse ainda mais desmotivada, ainda mais desanimada do que eu já estava, porque já é difícil você ter que lidar com transfobia, com ignorância na rua, no trabalho, sabe, em ambientes externos, quando você tem que lidar ali onde você mora, com a sua família, principalmente quando você ainda tem uma dependência, seja financeira, seja afetiva dessas pessoas, fica mais difícil ainda. Então, a gente tem que, se não tem como a gente romper aquilo ali, sair de casa e começar do zero, a gente tem que, infelizmente, aprender a conviver com isso e aprender a construir essa barreira emocional para não se deixar abater por tão pouco. Não é um procedimento que é fácil, que acontece do dia para o outro, mas é um dos maiores conselhos que eu posso dar desde já. Se desde já, assim, no começo, você sabe que o diálogo é difícil em casa, você ouve muita pérola dos seus pais, dos parentes, falando muita coisa chata, problemática, tenta respirar fundo, não absorver isso, colocar na sua cabeça que, tipo assim, só porque aquela pessoa tá falando não quer dizer que faz isso verdade, não quer dizer que você é aquilo que aquela pessoa tá falando. E sempre que for possível, sempre que for necessário, sempre que vier à tona a oportunidade, elucide essas pessoas, converse, dialogue, prove que eles estão errados, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que mais me ajudou na minha transição. As pessoas têm uma leitura de mim quando me veem, identificam que eu sou trans, de que eu sou perigosa, de que eu não tenho educação, de que eu sou imoral, de que eu sou promíscua, todas essas coisas que a sociedade pinta de uma pessoa trans. A partir do momento que eu começo a mostrar para as pessoas que essa primeira impressão tá totalmente equivocada, eu consigo ver como essas pessoas ficam sem graças, como essas pessoas ficam constrangidas em ver, nossa, Priscila, ela é educada, ela conversa comigo, ela é articulada, às vezes até mais do que essas pessoas que se acham melhores que a gente. E eu não, assim, nem toda menina trans tem a mesma sorte que eu tive de conseguir ter estudo, ter casa, essas coisas, para que eu seja essa pessoa que eu sou hoje, que eu consiga me comunicar dessa maneira legal. Então, eu não tô dizendo que isso me faz melhor do que nenhuma menina trans que tem por aí. Pelo contrário mesmo. Eu acho que as meninas que têm que lidar com a questão mais pesada, que tem que ir pra rua, infelizmente, pra prostituição, eu acho que elas têm muito mais bagagem emocional, muito mais resistência, elas têm muito mais propriedade para falar sobre o que é ser trans do que eu do alto dos meus privilégios. Mas eu aprendi a usar esses meus privilégios em prol de um diálogo saudável que vai ajudando de pouquinho a pouquinho a desconstruir todo esse estigma que existe em torno do que é ser uma pessoa trans. Eu particularmente acho que essas novas gerações estão bem mais à frente do que a minha geração, pelo menos. Hoje em dia, quando eu vejo alguns adolescentes, alguns diálogos dessas gerações mais novas, eu fico espantada no melhor sentido possível de ver que tem muito pouco espaço agora para preconceito, para agressividade. Parece que a informação está chegando mais rápido, as pessoas estão assimilando mais rápido dessas gerações mais novas. E isso me dá um raiozinho de esperança de que, né, as próximas pessoas trans aí que estão se descobrindo, que estão se entendendo, que às vezes buscam o meu conteúdo para poder aprender ou para poder se sentir melhor, me dá um raio de esperança de que a realidade delas daqui para frente vai ser um pouco menos difícil do que foi para mim, do que foi para as gerações que vieram antes de mim. Então, eu acho que os melhores conselhos que eu posso dar para vocês é saberem se articular da maneira mais tranquila possível, não deixar o sangue ferver na hora da opressão, na hora da transfobia, porque ela vem gratuita mesmo, vem de quem a gente menos espera, infelizmente, que é da família, dos amigos. E se a gente não tiver esse jogo de cintura, os outros não vão querer saber, os outros não vão querer ajudar. Eles já estão com a mente bem fechada, sabe? Sem interesse em ajudar, sem interesse em entender. Então, se a gente não tem um sangue de barata e passa por cima disso e age de maneira madura, não só pela gente, mas pelo outro lado também, aí o diálogo fica muito mais difícil. É chato, eu não tô falando que é justo de maneira nenhuma, mas são coisas que me ajudaram na minha própria transição, no meu próprio desenvolvimento social com as pessoas à minha volta, a ter uma dinâmica hoje em dia que é mais pacífica, que é mais tranquila,
não é perfeito ainda, eu ainda tenho muitos parentes que me tratam de maneira muito degradante, ainda tem parentes que são religiosos, muito fanáticos, sabe? Que não conseguem conceber uma ideia de respeito igualitário, mesmo que eu entregue respeito para essas pessoas, eu recebo toneladas e toneladas de transfobia, sendo que é uma coisa assim incabível. Eu, alguns anos atrás, não teria nenhum tipo de tolerância, até porque eu já modifiquei os meus documentos, então o meu gênero consta como feminino em todos os meus documentos. O meu nome já consta como Priscila. E ter esses poucos parentes que ainda insistem em não respeitar isso, eu tenho um argumento para até processar eles, porque isso é calúnia, né? Se uma pessoa te trata de maneira que não condiz com quem você é perante a lei, você tem todo o respaldo legal para poder processar essas pessoas, para que elas arquem com isso de maneira legal. Só que eu acho que meus anos, né, de exercitar essa minha paciência me fazem ficar assim, não, eu não vou apelar para isso. Se essa pessoa prefere, né, continuar propagando o ódio, sabe, a intolerância, quem sou eu para dizer o que ela deve ou o que ela não deve fazer, né? Então, se ela se acha tão iluminada, tão próxima de Deus, do que for que ela acredite, eu acho que os melhores professores de caráter que a gente pode ter na vida somos nós mesmos quando a gente passa a se autoavaliar, né, a ter aquela autocrítica e entender o que que a gente faz que é bom, que não é tão bom, que a gente pode melhorar, e é basicamente isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas que eu reuni para vocês aqui. Como eu falei, é um tópico que está sempre vindo à tona nos comentários, nas DMs do Instagram. Então, se tem algum outro tópico relacionado à realidade trans que vocês querem que eu fale sobre, independente se já tenha falado ou não, sintam-se à vontade para deixar nos comentários, para me pedir lá no Instagram. Eu tô sempre lendo os comentários, dando retorno para vocês. Eu gosto muito dessa conversa que a gente tem aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cliquem em gostei. Isso é muito importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é legal e continuar entregando para vocês sempre que eu tiver algum vídeo novo. Então, às vezes vocês comentam que são inscritos no canal, já tem o sininho da notificação, mas às vezes não entrega o vídeo. Às vezes é porque o algoritmo não tá entendendo que aquele vídeo é interessante para você. Então, deixa um like, que isso já ajuda muito. O algoritmo já entende que esse conteúdo é muito pertinente para você. Compartilha com seus amigos ou com suas amigas, pessoas que estejam passando por isso, sejam elas LGBTQ, transgêneras, que precisam, né, de ajuda nesse primeiro momento para ter esse diálogo com a família. E é claro, se você é novo ou nova no canal, muito obrigada por ter assistido até aqui. Meu nome é Priscila, muito prazer. Se inscreve aí no canal que a gente tem conteúdo novo toda semana. Agora eu vou indo nessa, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!